Senhor, querido Deus e Pai, é momento, meu Deus, de te pedir, Pai. Por isso estamos aqui no altar, meu Deus, perante a Ti. Te peço agora, meu Deus, pela vida do pastor Cristo, meu Deus, para trazer Tua palavra até nós, Pai. Vem agora, meu Deus, trazer a Tua paz sobre ele agora, meu Deus, em nome de Jesus. Usa ele, Senhor, como um canal de bênção nas Tuas mãos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia. Glórias a Deus, amém. Feliz Dia dos Pais. Oficialmente a todos os pais aqui presentes, né? Enquanto eu estava ali sentado, o Espírito Santo me lembrou. Ontem, se pastora Ludmila Feber estivesse viva, estaria completando 60 anos. Né? Então quero deixar registrado aqui esse momento de honra a alguém que já está com o Senhor, mas que foi, né? Alguém que marcou a igreja brasileira. Foi uma ministra de adoração que deixou um legado, muitas músicas, né, que nos abençoaram tanto. Eu me lembro quantas vezes, né? Quantas vezes eu gosto muito de adorar a Deus enquanto estou fazendo a barba, estou tomando banho. Meu CD agora é celular, né? Antigamente era CD, DVD, ligado o tempo todo. Quantas vezes, dias difíceis, né? Dias de batalha espiritual intensa, que a gente não sabia nem para onde correr. Claro, a gente corre para o Senhor, mas como as músicas dela nos deram força, né? Coragem, né? Músicas que nos deram tanta força, né? Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Então, foram músicas e mais músicas, né, que nos abençoaram tanto. Ela já está com o Senhor, mas eu queria deixar registrado, eu vi alguns pastores, né, ontem nas redes sociais fazer homenagens para ela, e fica aqui registrado, né, a gratidão a Deus por ter permitido a gente conhecer, né, a pastora Ludmila Feber, que inclusive ministrou ali em São João Batista no Congresso da Visão Celular, né? E nós estávamos lá, apóstolo Wagner. Eu estava um mês antes dela morrer em Porto Seguro, ela cantou e Isso. ela não passou mal. Nós estávamos lá em Porto Seguro, sim, nós estávamos em Porto Seguro e ela cantou num congresso da Visão Celular. Amém. Então fica aqui o registro e vamos então para a palavra, né? Amados, como alguns aí devem ter acompanhado na rede social, a gente veio divulgando essa semana que Deus colocou no nosso coração uma série, né? E Deus é tão tremendo que já falou com a pastora Mena, ó, pastor Cristo, se prepara que os próximos domingos aí é contigo, né? E Deus já tinha me dado essa série, e essa série realmente a gente precisa de alguns domingos, porque tem muito conteúdo para compartilhar, né? A gente vai precisar realmente de um tempo, mas eu já estava conversando ali com a irmã Nice, né? Se precisar fazer um intervalo, né? Quando der aí os 3 domingos, 4, não sei o que, faz um intervalo, coloca outro pastor para pregar, depois me chama de novo, porque vai precisar de um tempo. Amém? Amados, então, queria pedir para o Lucas colocar para a gente na tela, João 10:10, nosso texto bíblico chave, rema dessa série, né? João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Palavras de Jesus Cristo. Amém? E é sobre isso que a gente vai estar ministrando nos próximos domingos, sobre princípios para viver uma vida com abundância. Jesus Cristo
ele falando do ladrão, o ladrão ele é o assaltante das ovelhas. O assaltante das ovelhas, ele vem para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, este veio para nos dar vida. Só que não é uma vida comum, é uma vida com abundância. Amém? Então, primeira coisa que eu queria falar, a palavra abundância, no dicionário, se você for pesquisar, a palavra abundância significa a existência de uma grande quantidade de algo, um volume ou número muito superior ao necessário ou esperado. Refere-se a uma situação em que há fartura, riqueza, plenitude ou uma grande oferta de recursos, bens, qualidades ou qualquer coisa que possa ser medida. Então a abundância está falando de fartura, de sobejo, uma medida que sobra, né? Um volume muito alto, acima do necessário, acima do que você precisa. Então esse é o tipo de vida que Jesus veio para nos dar. É algo sobrando. O nome já está dizendo, na língua portuguesa, abundância. Eu tive a oportunidade, ainda em vida, de convidar o apóstolo Luiz Carlos, né, que foi nosso apóstolo durante muitos anos, para ministrar lá em Nova Trento, na igreja, no Ministério Vinho das Águas. E quando eu convidei ele para ministrar, ele trouxe exatamente essa palavra. E aquela palavra, naquela noite, foi um divisor de águas para a gente. Porque naquela época, isso já tem um bom tempo, né? Deve ser aproximadamente 10 anos atrás. Ele esteve ministrando lá em Nova Trento. E foi um divisor de águas, por quê? Porque até então, a igreja brasileira, ela foi... como que eu vou explicar isso para vocês? Muitos pregadores da palavra ficaram muitos anos batendo contra a famosa doutrina da prosperidade, né? E aí então, sempre que alguém falava de prosperidade, ou de abundância, ou de vida plena, ou que Jesus tem algo melhor ou maior para nos dar, se criou até uma aversão a isso. E a igreja brasileira ficou dividida, né? Pastores que acreditam que nessa abundância que Jesus tem para nos dar, aí está incluído, né, abundância em todos os aspectos, inclusive financeira, e outros pastores ensinando que não, é abundância, mas não tem nada a ver com finanças, não tem nada a ver com riquezas, e a igreja meio que se dividiu. Mas naquela noite que o apóstolo Luiz Carlos ministrou, para mim, em particular, né, aproximadamente 10 anos atrás, a mensagem dele foi um divisor de águas. Por quê? Porque ele, como professor de língua portuguesa, né, ele deu para a gente uma aula do que significa a palavra abundância. Eu até tinha feito uma pesquisa de uma live que eu gravei no Instagram, muito tempo atrás. Eu fiz uma pesquisa de várias bíblias e língua portuguesa, grego, hebraico, só sobre a palavra abundância, e deu assim quase que uma página de A4, só a palavra abundância. Eu tentei achar no meu computador, não consegui achar, eu queria ler para vocês, mas Deus, não consegui porque não tem necessidade. Mas se você for fazer um estudo completo sobre a palavra abundância, você vai ver que realmente é algo que sobra, né? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é que essa vida abundante que Jesus tem para nos dar só é possível através de Jesus. Ninguém vai conseguir essa vida abundante que Jesus tem para nos dar sem a ajuda dele, né? Na força do braço você não vai conseguir essa vida com abundância. Deus nos criou para prosperar e ter vida, e vida com abundância. A palavra abundância no grego significa transbordante, saciado, próspero, que também significa feliz.
Resumindo, ter uma vida com abundância, ser próspero, é alcançar um patamar de vida bem-sucedido em tudo que se faz, sem necessidade de coisa alguma. Eu diria ainda que é alcançar uma vida equilibrada e madura. A palavra próspero, já que a gente está tocando nesse assunto, no hebraico é muito usada a palavra shalom. Jesus, ele dizia, a paz seja convosco. Quando Jesus dizia, a paz seja convosco, ele dizia, a shalom seja convosco. E shalom significa tudo inteiro, tudo completo, nada faltando, nada fora do lugar. Então o que Deus tem para nós é tudo completo, tudo inteiro, nada faltando, nada fora do lugar. O que acontece, amados? Eu creio hoje, Pastor Christian, que a vida abundante que Deus tem para nos dar é uma vida completa em todos os aspectos. Quais são os aspectos? Primeiro, saúde. Saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Dentro da vida com abundância que Jesus veio trazer, Ele quer nos dar uma saúde total, em todas as áreas. Ele tem para nós um desenvolvimento intelectual, Ele quer que você cresça também intelectualmente. Ele deseja trazer equilíbrio emocional, equilíbrio nas nossas emoções. Ele deseja que você se realize na tua profissão, no teu propósito de vida. Ele deseja te dar uma liberdade financeira. Ele deseja que você, como ser humano, possa contribuir de maneira significativa na sociedade em que você está incluído. Ele, nessa vida com abundância, também diz respeito à tua família, o equilíbrio na tua família curada, tua família ajustada, tua família vivendo o propósito de Deus, uma família unida, uma família que cumpre a missão de Deus aqui na terra. Nessa vida com abundância, eu creio que Deus também está preocupado na tua vida amorosa, na tua vida relacional com o teu cônjuge. Deus quer restaurar esse relacionamento amoroso, o primeiro amor no casamento. Lembra que Jesus, quando fez o primeiro milagre, foi um casamento? Por quê? Porque Jesus se preocupa com o casamento e Ele falou que o vinho novo com Jesus é servido no final. Então, para aqueles casais que chegaram aqui e pensaram assim, não, para o meu casamento, não tem mais jeito, A gente, daqui para frente, a gente vai viver uma vida de amizade, A gente já está meio velhinho, então, vivendo uma vida de amizade, tá tudo bem, Tem até aqueles casais que dormem em cama separada, Eu que trabalho com venda de colchões, quanto casal que eu vou fazer orçamento e eles pedem separado, Porque dormem em camas separadas. Isso é comum nos dias de hoje, Tem uma certa idade, dorme separado. Mas com Jesus, eu digo para você que Ele acaba com toda a separação e Ele é o Deus da união. Amém? Ele está preocupado também com esse desenvolvimento amoroso. A nossa vida social, o hobby, Jesus se preocupa com o teu hobby. Você gosta de jogar um futebol, ping-pong, andar de bicicleta, nadar, correr? Jesus se preocupa com isso também. Ele também se preocupa por quê? Porque Ele quer ver a gente feliz. Jesus se preocupa com a nossa plenitude, com a nossa felicidade e com a nossa espiritualidade. Então, eu acredito que a vida com abundância é uma restauração completa em todas as áreas. Deus nos criou com potencial. Adão e Eva tinham um potencial que muitos de nós perdemos. É um potencial para viver uma vida plena. Potencial de uma vida sarada em todos os aspectos. Mas com a entrada do pecado no mundo, nós perdemos essa capacidade. E hoje, muitos de nós estamos aí vivendo a 50% daquilo que Deus projetou, 60% talvez, 70%. Talvez tenha alguém aqui que esteja perto dos 80%, vamos profetizar, Mas à medida que Deus vai restaurando a sua igreja, à medida que a gente se permite ser transformado e restaurado por Ele, Ele quer nos restaurar ao projeto original. E no projeto original, você vai viver uma vida dinâmica, Com abundância.
A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19, Isaías 1, versículo 19. Consegue colocar na tela para a gente ali, Lucas? Isaías 1, 19. Bom, vamos para a Bíblia então. Deu lá. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Em outra versão diz, o melhor dessa terra. Mas põe o versículo 20 ali. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então veja que o projeto original de Deus é, se eu for obediente, se eu quiser, se eu me render a Ele, se eu me submeter ao projeto que Ele tem para a minha vida, eu vou comer o melhor dessa terra. E eu digo para vocês, eu tenho comido o melhor dessa terra. Hoje à tarde mesmo, no dia dos pais, eu já tinha almoçado lá em casa, já tinha comido muito bem uma lasanha que a minha esposa fez, né? Que para ganhar a lasanha dela, só a lasanha da minha mãe ali, que aí dá uma guerra grande, né? Mas já tinha comido muito bem. Aí fui lá na casa dos meus pais, segundo tempo, né? Porque tem que comemorar o dia dos pais com o sogro e depois com o pai, né? Aí lá tinha, meu Deus, né? Nem Salomão em toda a sua glória tomou um café da tarde igual a gente tomou. Então a gente tem comido o melhor dessa terra, né? E se você ainda não está comendo o melhor dessa terra, quero declarar que você vai comer, né? Isso é para quem obedece, para quem se submete à vontade de Deus. Mas se a gente não obedece, o que acontece? Nós vamos ser devorados à espada. Às vezes, nós tomamos uma surra, e nem é do capeta, é o próprio Deus, né? Por quê? Porque a gente demora para obedecer. Nós, às vezes, amados, nós somos terríveis para obedecer. A gente só obedece naquilo que traz conveniência, né? Mas quando envolve alguma renúncia, abrir mão de alguma coisa, pagar um preço, sair do conforto para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, meu Deus, é uma guerra. Porque a carne luta contra o espírito, né? A alma geme. Eu anotei aqui duas frases aqui importantes. Essa série eu já ministrei lá em Nova Trento há bastante tempo atrás. O que é ser rico? Uma frase do pastor Cláudio Duarte, né? Ser rico é ter muita coisa de uma coisa só. E ser próspero é ter o bastante de tudo aquilo que você precisa para viver bem nesta terra. Então vamos lá. Eu falei para vocês que para a gente viver a vida com abundância que Jesus vem para nos dar, nós vamos precisar cumprir princípios. Ninguém vai alcançar a vida abundante que Jesus tem de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito. A gente acabou de ler ali, se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se não obedecer, então tem princípios, tem uma obediência que é requerida, né? E se nós hoje não estamos talvez longe de viver essa plenitude do que Deus planejou para a gente, é porque certamente nós não estamos conseguindo ainda obedecer em tudo aquilo que Ele tem planejado. Mas à medida que a gente vai obedecendo, a gente vai se aproximando do projeto original. Então eu quero compartilhar, amados, a partir de agora, eu vou estar compartilhando vários princípios bíblicos. E você vai entender por que algumas pessoas entre nós já estão vivendo uma vida com abundância, outros estão vivendo uma vida com abundância pela metade, e talvez outros não estejam vivendo ainda essa vida com abundância, né? Você vai ver, nós vamos ver que existem princípios para serem praticados. Quando eu pratico o princípio, pelo princípio eu sou abençoado. E quando eu quebro o princípio, pelo princípio eu sou quebrado. E o primeiro princípio, né? Deus é tão tremendo, Ele está tão no controle dessa palavra, que o primeiro princípio Ele já usou a pastora Mênia, né? Para fazer a abertura do culto. O primeiro princípio é o temor ao Senhor. Então repita comigo, diga para a pessoa que está do seu lado: seja temente a Deus. Amém? Então, primeiro princípio, se eu quero ser abençoado, se eu quero prosperar, se eu quero viver a vida com abundância, eu vou precisar praticar o temor ao Senhor.
A Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de tudo. A pastora Mena leu aqui o Salmo 112, versículo 3, né? Salmo 112, 1, né? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que seus mandamentos têm grande prazer. Versículo 3, né? Prosperidade e riquezas. A minha mãe ali, talvez até com algum resquício do passado, né? Até para a gente falar a palavra riqueza, parece que a gente dá uma travadinha, né? Ela fala prosperidade, mas não tem riqueza. Mas o próprio versículo está dizendo prosperidade e riquezas. Veja como a igreja, nós estamos traumatizados. A gente tem até medo de citar a palavra riqueza. Não é pecado falar a palavra riqueza. A palavra riqueza está na Bíblia inúmeras vezes. Põe para a gente ali, Lucas, Salmo 112, 3. A Bíblia diz de Isaac, amados. A pastora Patrícia acho que pregou isso para as mulheres, né? Isaac, no ano que ele semeou, ele ficou riquíssimo. Riquíssimo. Abraão, a Bíblia diz que Abraão era riquíssimo. E nós somos descendentes de Abraão, amém? Olha o que a Bíblia diz ali. Foi a abertura da pastora Mena, né? Prosperidade e pobreza. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Quantos tomam posse dessa palavra? Amém? Eu recebo. Se alguém aqui quer ficar pobre e não quer prosperar, não tem problema, eu quero. Amém? Porque eu sei que se Deus me prosperar e Deus me der riquezas também, meu Deus, se eu já estou fazendo a obra de Deus, eu vou fazer muito mais. Amém? Porque a obra de Deus precisa de dinheiro, amados, né? Para botar um ar-condicionado, aqui a nossa igreja tem um ar-condicionado, mas era bom se desse para botar uns 4 aqui, né? Mas tem que, custa dinheiro. Comprar o ventilador, para trocar o som, né? Para quem não sabe, o som da igreja está estragado. A gente está trabalhando aqui meia boca, né? Custa dinheiro, tudo vai dinheiro, né? Então, Deus quer prosperar a sua igreja, só que Deus não quer prosperar a sua igreja só para a gente ficar rico, né? E agora andar de carro zero e olhar para o vizinho, olha só aqui o meu carrão do ano. Não, não é isso. Deus quer abençoar, prosperar a sua igreja, para que a igreja possa avançar, para que a igreja não tenha nenhum tipo de limitação na terra, que nada se torne obstáculo para que a gente faça a obra de Deus. Ninguém vai poder dizer para Deus, Senhor, faltou alguma coisa para que eu pudesse fazer a tua obra de maneira tranquila. Não, não vai faltar nada, pelo contrário, vai sobrar. Amém? Vai sobrar. Aleluia. Mas em primeiro ponto eu tenho que ser temente a Deus. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme o Senhor. Amém? Isaías, capítulo número 33, versículos 5 e 6. Isaías 33, 5 e 6. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de juízo e justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. O que vai ser o nosso tesouro? O temor do Senhor. O temor ao Senhor é um tesouro. A pessoa que é temente ao Senhor, ela vai prosperar muito. Eu posso garantir para você que muitos de nós hoje poderíamos estar numa situação muito melhor, mas muito melhor. Mas em algum momento da nossa vida faltou o temor ao Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós quebramos um princípio, faltou o temor ao Senhor. Faltou o temor ao Senhor. E temor ao Senhor não é medo do Senhor. Nós não precisamos ter medo de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, ficaram com medo, tentaram se esconder de Deus, né? E nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque o sangue de Jesus
nos cobre de todo pecado. Agora, nós também não adianta querer fugir de Deus, não adianta querer se esconder, não adianta também querer fugir das nossas responsabilidades, que não vai resolver. Eu preciso encarar as minhas responsabilidades e eu tenho que me aproximar de Deus, sem medo. Eu gosto muito de um texto que tem no Evangelho de João, quando Jesus está conversando com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, lá no versículo 20, João 3, 20, eu gosto muito desse texto, João 3, 20 e 21. Todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo, quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu adoro esse texto aí. Quem é da verdade não foge da luz, ele vem para a luz. Por que eu vou fugir da luz? O que eu vou ganhar fugindo da luz? Eu tenho que me aproximar. E se a luz denunciar alguma coisa errada em mim, glória a Deus, eu vou corrigir. Porque se eu corrigir, eu só tenho a ganhar com isso. Né? Então eu não tenho que fugir da luz, eu tenho que me aproximar dela, cada vez mais. Né? Então, amado, pode ter certeza. Muitos prejuízos que nós tivemos ao longo das nossas vidas foi porque faltou o temor ao Senhor. Quando falta o temor ao Senhor, a gente faz o que não pode fazer, fala o que não pode falar, pensa o que não pode pensar e tem atitudes que a gente não pode ter. Mas quando entra o temor ao Senhor, a gente pensa no que fala, pensa no que pensa, cuida das nossas atitudes. Nunes cuida até o tom de voz que fala com a esposa. Quando a gente está com o temor do Senhor, até o tom de voz que a gente fala com a esposa. Ou com o marido também, né? Quando falta o temor do Senhor. Número 2. Princípio de número 2. Provérbios 28, versículo 13. Princípio de número 2. Abandone o pecado. Diga para o seu irmão, abandone o pecado. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, nunca, o quê? Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Olha só o que a Bíblia está dizendo, irmão. Quem esconde o teu pecadinho debaixo do tapete, quem tenta esconder o pecadinho da pastora, eu vou esconder o meu pecado do pastor, eu vou esconder o meu pecado do líder de célula, eu vou esconder o pecado do pai, da mãe. Você pode esconder à vontade, meu. Pode esconder à vontade, mas de Deus ninguém consegue esconder nada. Porque para onde nós iremos do seu espírito, né? Salmo 139. E a Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará. E aí você vê o irmãozinho que está 30 anos na igreja e está 30 anos no deserto. E daí, irmãozinho, como é que está? Estou no deserto, pastor. E daí, irmãzinha? Pastor, estou no deserto. E passou 10 anos. E aí, meu irmãozinho? Estou no deserto, pastor. Aí passou mais 10 anos. E agora? Pastor, estou no deserto. Meu Deus, o irmão nunca sai do deserto. Alguma coisa tem de errado. A pessoa nunca sai do deserto, ele está sempre na prova. Porque provavelmente tem alguma coisa errada. E aquele que esconde o pecado, aquele que encobre, nunca vai prosperar. Mas aquele que confessa, só confessa? Não, confessa e deixa. Esse daí vai alcançar a bênção, vai alcançar a misericórdia. Não adianta só confessar o pecado. Eu tenho que confessar e abandonar. Lembra quando trouxeram aquela mulher adúltera diante de Jesus, né? Jesus perguntou: se tiver alguém aqui que não tem pecado, pode começar a tirar pedra. Ninguém teve coragem. Por quê? Porque todos são pecadores. Então ninguém teve coragem. Aí Jesus olhou para a mulher: ó, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas agora vai e não peques mais.
né? Vá e não peques mais. Então, amados, enquanto eu estou na ignorância acerca de algumas áreas que eu ainda não conheço, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas à medida que Deus vai ampliando a nossa revelação de áreas que eu ainda não sabia que era pecado, mas agora eu sei, então eu tenho que andar de acordo com o meu novo nível de revelação. Vou dar um exemplo aqui interessante, né, que eu aprendi com a pastora Ana Paula Valadão. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Sabe a história do pescador? O cara saiu para pescar, aí ele pegou lá um bagre de 500 gramas, e ele chega em casa para a mulher, peguei um bagre de 1,5 kg. Não, se era 500 gramas, era 500 gramas. Não é 1,5 kg. Então sempre que você aumenta alguma coisa para poder deixar a historinha mais bonita, isso é mentira. Ele contou para a vizinha que pegou 3 quilos. Aí já contou para a vizinha que era 3 quilos. Então quando eu quero aumentar uma coisa para poder deixar aquela história mais bonita, isso é pecado, porque eu não estou falando a verdade. Então a famosa história de pescador. Então, à medida que Deus vai ampliando o meu nível de revelação, eu tenho que andar de acordo com Ele. Deus não vai cobrar de mim o mesmo que Ele vai cobrar de um outro pastor ou apóstolo que tem uma revelação maior. Cada um, Deus cobra conforme a sua revelação. Às vezes alguém pode olhar para mim e achar assim, pastor Cristian, será que ele não sabe que aquilo que ele está fazendo é errado? Vai ver que eu ainda não entendi que seja errado, né? Mas se para aquela pessoa para ela é pecado, porque para ela, na mente dela é. A Bíblia diz em 1 João, se o teu coração não te condena, tenha paz. Agora, se o meu coração está me condenando, aí, eu tenho que andar de acordo com aquilo que o coração está condenando. Ok? Então, precisamos abandonar o pecado. A Bíblia diz em Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual que é o salário do pecado? Morte. É a morte. Então, o pecado tem uma recompensa. O salário, o que é o salário, né? A pastora Alice falou aqui do salário, né? O que é um salário? Um salário, ele é uma recompensa que você ganha por um período de trabalho. Então, eu trabalhei 30 dias, ou 21 dias útil, e agora eu tenho direito a uma recompensa, que a gente chama de salário. E a Bíblia fala que o pecado, ele também tem uma recompensa. O pecado também tem um salário. E qual que é o salário do pecado? A morte. Então, se eu quiser a vida com abundância, eu tenho que fazer o oposto do pecado. Eu não posso praticar o pecado. A gente ensina no pré-encontro para as pessoas, né? Que o pecado na vida do cristão precisa ser um acidente. Aconteceu, foi um deslize. Falhei, meu Deus, pisei no tomate. Foi um deslize. O inimigo criou uma situação e eu não consegui resistir, tropecei, né? Mas foi um deslize, foi um momento. Mas eu não posso sair por aí pecando, né, à torta e direito, achando que não vai acontecer nada, que o pecado tem uma recompensa, e mais cedo ou mais tarde ela vem. É aquela história, uma hora o boleto chega. Deus, ele tem uma misericórdia que dura muito, né? Só que algo que eu aprendi, a misericórdia de Deus é que nem uma corda, que você vai dando para o camarada, né? Deus, às vezes, ele vai dando corda para a gente. Ele vai dando corda. Só que chega uma hora que chega o tempo da justiça de Deus. Porque Deus é um Deus que faz justiça e juízo na terra. E quando chega o tempo da justiça, a corda da misericórdia estica. E quando a corda da misericórdia estica, entra o juízo de Deus. Ou seja, Deus dá um tempo para a gente se arrepender de algumas áreas que Ele já mostrou que está errado. Dá um tempo. E eu preciso me arrepender. Vou dar um exemplo. Deus mostrou para mim, através do exame, que eu tenho uma veia do coração entupida com 40%. Está entupida. Então, o que eu tenho que fazer agora? Uma das coisas que eu preciso fazer, atividade física, e cuidar da minha alimentação. Principalmente os embutidos, né, que é o que mais entope a veia. Então, se eu não cuido, não faço atividade física, não cuido da minha alimentação, e daqui a pouco acontecer algo pior comigo, o que é esse algo pior?
A misericórdia esticou e agora veio a consequência. E eu vou reclamar com Deus, Deus vai ter alguma culpa de alguma coisa? Não. Eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu já sei. Amém? Então precisamos abandonar o pecado. Número 3. Então, número 1, né? Seja temente a Deus. Número 2, abandone o pecado. Número 3, busque saber em Deus qual a sua vocação, qual a sua missão de vida. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurardes com todo o vosso coração. Jeremias 29:11, 12 e 13. Então, quais são os planos que Deus tem para nós? Planos de nos fazer prosperar. Deus tem planos de nos fazer prosperar. Mas eu preciso buscar em Deus e saber qual é o projeto que Ele tem para a minha vida. Cada um de nós aqui, amados, Deus tem um projeto específico. Deus tem um plano específico. Cada um de nós, Deus dotou de dons, de talentos, de uma capacidade, de uma medida. E esses dons, talentos, capacidade, medida, é para que a gente venha cumprir um propósito. E quanto mais eu busco a Deus, quanto mais rápido eu busco a Deus, Ele vai mostrar para mim qual é esse propósito. E tudo que eu vou precisar fazer é o quê? Viver o meu propósito. Viver a minha missão de vida. Recentemente, eu descobri que eu estava com o meu propósito de vida um pouco desalinhado. Porque nós aprendemos, a nossa cobertura espiritual acredita, que a igreja de Jesus ela é uma igreja apostólica. E isso é verdade. E nós estamos debaixo de um manto apostólico. E nós aprendemos que quem está debaixo de um manto apostólico, vive debaixo de uma igreja apostólica, nós somos apostólicos. E aí eu aprendi fazendo um curso com o nosso apóstolo, que eu sou um líder apostólico. E aí depois que eu aprendi isso, eu comecei a viver assim. Eu comecei a raciocinar assim. Mas a Bíblia também diz que Deus levantou apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, para que a igreja cresça e chegue à estatura de varão perfeito. E dentro desses 5 ministérios, amados, Deus já falou há muito tempo atrás que eu, pastor Cristo, sou pastor. Então na minha mente eu estava funcionando como um apóstolo. Mas recentemente Deus me lembrou, né? Deus precisou me levar num evento, eu e minha mãe fomos, e Deus falou mais de uma vez, acho que falou 3. Você é pastor. Então, embora que hoje eu sei que a igreja é apostólica, eu continuo acreditando que eu sou um líder apostólico, mas acima de tudo, eu sou pastor. Então, eu preciso funcionar como pastor. Eu preciso agir como pastor. E se você não age como Deus te chamou para funcionar, você acaba meio funcionando meio desalinhado. E aí o resultado não é 100% como Deus gostaria. Então eu preciso me aproximar de Deus e tentar entender o que Ele me chamou para ser. O que Ele espera de mim. Se Deus me chamou para ser um empresário, então eu vou me tornar um ótimo empresário, irmão Nunes. Deus me chamou para ser um professor de sala de aula, então eu vou ser o melhor professor. E dentro da igreja, aqui dentro do ambiente da igreja, eu também tenho algo aqui para realizar aqui. Deus, talvez nem todos vão ser líderes de célula, né? Mas de repente eu tenho o dom para cantar,
cantar, eu tenho dom para fazer teatro, eu tenho dom para ficar na porta da igreja, eu tenho dom para limpar, sei lá, algum dom eu tenho, cuidar de crianças, e eu preciso, né, interceder, né, pastora Alice? Eu tenho que descobrir quais são as aptidões que Deus me deu e colocar os meus dons à disposição da igreja, para que fique mais leve na igreja, que se todo mundo colocar os seus dons e talentos à disposição, não fica tudo em cima de uma única pessoa. Todo mundo trabalhando um pouquinho, fica leve a obra de Deus, como Jesus disse, né? O fardo dele é leve, o jugo é suave, e todo mundo fazendo a obra de Deus. Amém? Então eu preciso saber qual é a minha missão, qual é a minha vocação. Eu preciso ter clareza. O que é que eu fui realmente... O que eu amo fazer? Eu não acredito que Deus vai nos chamar para fazer algo que você odeia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem uma cruz para tomar. Que eu preciso, para seguir Jesus, muitas vezes, negar a minha vontade para que a vontade dele seja feita. Mas eu não acredito que a missão que Deus tem para a nossa vida é algo horrível de fazer, que você não gosta de fazer, ao menos que, né, que você já combateu o bom combate, né? É como o meu pai diz, né, já está perto dos 80, aí já não tem mais a mesma saúde, disposição, aí é uma outra pregação, né? Você já está com uma certa idade, aí eu acredito que de acordo com a idade, Deus vai mudando algumas prioridades, Ele vai mudando, porque Ele sabe. Conhece até onde vai a minha saúde, minha capacidade. Então Deus vai mudando algumas prioridades. Mas Deus não rejeita ninguém. Deus não bota ninguém no banco, né? Como eu e minha mãe já tivemos um pastor que ele dizia assim, você vai ficar no banco um tempinho, né? Para você aprender, né? Deus não pode até botar a gente no banco por causa de um pecado, de uma brecha, ter um tempo de disciplina, aí ok. Mas Deus botar alguém no banco porque não quer mais usar, eu não acredito nisso. Deus quer usar todo mundo. Deus quer usar todos. Porque cada um ele vai usar de acordo com o seu momento, né? E com o dom e a aptidão que Ele te deu. Agora Deus quer usar todo mundo, irmão. A Bíblia diz, rogai ao Senhor da seara, porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Então Deus está à procura de trabalhadores. Amém? Está aí um motivo para nunca esquecer na vigília, tá, pastora Alice? Na vigília, bota sempre esse tema aí em oração. Rogai ao Senhor da seara, para que mande novos trabalhadores para a seara. Vamos lá, vou passar mais um, tá bom? Vou passar mais um aí a gente encerra por hoje. Aí deixamos os próximos para os próximos. Então, o último princípio da noite. Planeje o seu futuro. Em Lucas, em homenagem a Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então Jesus disse, quem de vocês, que vai construir uma torre que não para fazer cálculo, para planejar se vai dar conta de fazer aquela obra? Então Jesus disse, só um doido não faz conta antes, não planeja. Então eu preciso planejar as coisas, eu preciso planejar o meu futuro. Então eu preciso ser prudente, colocar as coisas no papel. Eu preciso fazer cálculo. Projeta. Você tem um sonho? Projeta, bota no papel, faz conta, bota no papel o que eu preciso. O que eu preciso para realizar esse sonho? O que eu preciso para alcançar esse projeto?
Bota tudo no papel. Você tem um sonho, você tem um projeto, Deus colocou um sonho no teu coração, então coloca tudo no papel. O que eu preciso para realizar esse sonho? O que eu preciso para alcançar esse projeto? E aí depois que você já aprendeu aqui no culto passado, né? Tudo que a gente quer alcançar no mundo físico, primeiro eu gero no espiritual. Então eu boto tudo no papel e aí eu vou para o joelho. Vou orar e pedir a Deus que me dê os recursos, que envie os recursos, se precisa de mais trabalhador, se precisa de alguma coisa, para que aquele projeto se cumpra. Senhor, me dá, coloca na minha mão, envia os recursos, envia a prosperidade, envia os trabalhadores, envia os discípulos, envia o que precisa, para que eu possa cumprir o meu propósito, para que eu possa alcançar o meu sonho, o meu projeto de vida, para que as pessoas não venham rir da minha cara, porque fulano começou, mas não deu conta de terminar. Começou, mas abandonou o barco pela metade, né? Com Jesus, amados, ninguém deixa nada na metade. Com Jesus, a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Se eu permanecer do lado dele, Ele está no barco comigo, Ele é aquele que estende a mão e te diz: não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu vou até o fim contigo, eu não te deixarei. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Por hoje, tá bom por aqui, e a gente continua semana que vem, e nós vamos estar nesse tempo, aprendendo vários princípios, e eu garanto para você, se a gente colocar em prática, nós vamos comer o melhor dessa terra. E nós vamos experimentar uma vida plena, uma vida sem falta de nada, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém? Quantos querem essa vida? Amém. Amém? Comece a orar aí no seu lugar, então. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graça, Doutor, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Como disse a minha mãe aqui, a pastora Mena, Pai, hoje começa um novo tempo sobre a igreja, Senhor. Hoje começou uma nova fase, um novo momento, Pai. E o Senhor já começou esse culto falando que se nós temermos ao Senhor, prosperidade e riqueza o Senhor tem para aqueles que te temem, Senhor. Tu sabes, Pai, nós nunca buscamos as tuas mãos. Nós já estamos te servindo, Senhor. Há mais de 40 anos, Pai, nós te servimos. E nós nunca buscamos as tuas mãos. Nós sempre buscamos a tua face, Pai. Mas agora cremos que chegou um divisor de águas. E que o Senhor agora deseja ensinar sobre abundância, sobre prosperidade. Porque o Senhor está interessado em prosperar, em abençoar a tua noiva, Senhor, porque existe uma grande obra para se realizar, e o Senhor nesse tempo quer abençoar a tua igreja, para que nada falte, para que a tua obra se cumpra até que Jesus volte. E nós queremos, Pai, nós queremos essa abundância, Senhor. Por isso nós te pedimos, ensina-nos, Pai, ensina-nos tudo que nós precisamos aprender, para que nós possamos viver essa abundância. É a nossa oração, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos dá condições, não somente de ouvir, mas de praticar, de obedecer os teus princípios, na certeza de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu declaro que chegou um tempo de prosperidade, que chegou um tempo de abundância, e que nada vai parar a tua igreja, e nada vai parar, nada vai impedir a abundância que o Senhor tem para derramar sobre a tua igreja nesse tempo. Nem Satanás, nem o homem, nada vai poder impedir, porque o Senhor mesmo é quem vai prosperar a tua igreja. O Senhor mesmo é que vai derramar essa abundância que Jesus chegou para trazer, e nada poderá impedir, porque o Senhor está interessado. O Senhor deseja ver a sua igreja avançando, e todos os recursos que são necessários
para que a tua igreja avance, serão entregadas à tua noiva, para que a igreja de Jesus possa cumprir o seu propósito na terra, crescer e multiplicar e alcançar os confins da terra para Cristo, e então Jesus possa vir nas alturas fazer a colheita dos salvos. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia. Uma semana abençoada para todos vocês. Amém. Amados, antes que meu marido encerre, eu quero falar para os pais dessa igreja que foi uma falha minha, mas por um lado eu tenho um escape. Só que eu fiquei tão afadigada essa semana com tanta coisa que me aconteceu e eu não tive o tempo de... Também faltou dinheiro também, mas semana que vem, né, que seja um chocolate eu vou trazer para vocês, amém? Então me perdoe, né? Mas o Senhor, meu marido também, acho que hoje eu fiz tempo de dar um abraço nele, a gente cantou lá, parabéns para os pais e parabéns para o Maicon, mas assim, ó, esse dia dos pais não foi assim muito legal, né? Não por falta de dinheiro, ou de paz, ou de alegria, mas porque falta de tempo mesmo. Teve muitas coisas essa semana, fiquei um pouco doente, ele também. Muitas coisas aconteceram, né? Mas semana que vem eu trago, em nome de Jesus, para vocês, amém? E que Deus abençoe vocês, pais, porque vocês são pais maravilhosos, né? Tanto meu marido, como o Pedro, como o Nunes. Eu sei que são o pastor Cristian, né? Eles são pais, vocês são pais maravilhosos e vocês merecem os nossos parabéns e que Deus possa abençoar vocês. E a partir de hoje, né? Eu lanço também e profetizo essa palavra para vocês, de prosperidade, amém? E vamos cantar parabéns? Vamos lá. Parabéns. Cada um de nós.